Alô vocês, que alegria poder estar aqui no YouTube, inaugurando mais esse canal. Eu quero pedir a você que me acompanhe, porque eu estarei aqui relatando fatos verídicos e reais da vida, do cotidiano, a começar por mim, e passei por uma experiência extremamente dramática. Mas toque aí no meu like, me dê esse voto de confiança. Eu quero que você toque no meu like e também na campainha, justamente para que você possa receber as minhas anotações. Este é um vídeo sério, é um vídeo que vai levar você a constatar coisas reais e verdadeiras. Eu me propus a fazer isso depois de muito tempo, em que eu imaginava em transmitir as minhas experiências com Deus. Enquanto nós ouvimos pastores, ouvimos pessoas ligadas à religiosidade, à religião como um rótulo em si, porque na verdade a religião somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então, muitas pessoas se atrelam às religiões somente e muitas vezes não vão à igreja, não vão aos cultos, por falta de tempo, ou quando vão é por algum protocolo social. Tem aqueles que vão na igreja para se exibir, para mostrar a sua bela roupa. E na verdade, religião é um termo do latim que significa religar. Mas vamos nos religar, vamos nos ligar a Deus através das experiências que eu trago e que outros trazem, como o pastor Antônio Júnior, que eu admiro muito e que eu respeito. Na minha passagem pela vida, eu tive muitos problemas desde criança, mas esse foi o mais crucial, digamos assim. Eu já trabalhava em televisão, rádio, e me veio uma dor na garganta insuportável, gente. Era uma dor assim que eu não conseguia respirar direito, não conseguia me alimentar, porque a minha garganta foi tomada toda por pus. E eu entrei em desespero, os meus pais entraram em desespero, e eu comecei a emagrecer. Hoje eu tenho 75 quilos, eu fui para 25 quilos, só para vocês terem uma ideia. O emagrecimento foi total. Até que no médico extraíram toda essa área da garganta, inclusive aquele sininho que a gente tem também foi extraído, foi tirado, Eu fiquei completamente sem essa região, e esse material que foi extraído foi submetido a uma biópsia, onde eles pesquisam para saber que tipo de bactéria existe ali para estar produzindo aquela situação. Na biópsia foi constatado linfoma maligno. E meu pai e minha mãe, querendo esconder aquilo de mim, não queriam me dizer a verdade, até, lógico, para não me fazer sofrer, porque os médicos me deram 100 dias de vida. E acabou. Acabaria-se os meus sonhos, a minha profissão, junto com os sonhos todos, iam para o túmulo, porque eu não viveria mais que isso. Os meus amigos iam me visitar por caridade, por piedade, porque eles entendiam que aquilo era o fim e que estavam ali para se despedir de mim. E assim foi, uma ritualística de pessoas que frequentavam a minha casa com esse objetivo, e meus pais chorando em pranto, sem saber o que dizer. Eu não era religioso. Não que eu fosse um incrédulo, mas eu não cria como deveria. Eu não era um cristão autêntico, muito pelo contrário. Um tanto materialista quanto tantos outros
materialistas que nós conhecemos por aí, que creem somente nos bens materiais, achando que vão levar tudo isso para o túmulo, e não vão. A gente leva para o túmulo só o corpo, o espírito, a alma volta para Deus. Fizeram várias revisões nas minhas lâminas, revisionaram por várias vezes para tentar descobrir um outro componente que pudesse justificar aquele estado em que eu me encontrava. O linfoma foi atestado, foi comprovado, e meus pais desesperadamente partiram para São Paulo. Lá em São Paulo fui atendido pelo Dr. Alfredo Abraão, grande oncologista de renome, já faleceu, e ele me examinou. Eu estava tomado por nódulos e também constatou, através das inúmeras pesquisas que fez em mim, a revisão das lâminas que continham a bactéria, constatou linfoma maligno. E ele presumiu que a minha vida giraria em torno de 100 dias, ou um pouco mais, através da quimioterapia, aquele processo todo. Foi aí que eu conheci Jesus. Eu não conheci Jesus através da igreja, embora eu acho que você deve ir na igreja, deve comungar, deve congregar. Mas a sua relação, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja somos nós. A sua relação com Deus deve ser profícua e direta, sem intermediários. E dobrei meus joelhos e comecei a conversar com ele. E disse: meu Deus, e agora? Eu tenho sonhos, eu tenho vontade de me consagrar na minha carreira. Eu gostaria tanto de ter filhos, de ter um casamento, de ter uma esposa. Eu gostaria muito de fazer as coisas diferentes hoje. Hoje, após essa experiência, se o Senhor me desse a sua mão, se o Senhor me poupasse, eu ia trabalhar na filantropia. Eu ia ajudar as pessoas mais carentes. Eu senti isso no meu coração de dizer. Não era hipocrisia da minha parte, era dor. Porque tem muita gente rica que acha que o dinheiro vai salvá-la de alguma coisa. Nós vimos aí na Covid que muitos milionários, muitos políticos, com a doença, com a Covid, adentraram em seus jatos particulares e foram parar no melhor hospital da América Latina, que é o Albert Einstein, achando que lá eles se salvariam, e não se salvaram, morreram. Então não é o dinheiro que vai salvar. O dinheiro não salva nada, quem salva é Jesus. Aprendi essa lição de joelhos, porque os médicos nos pediram para que ficássemos na casa de algum parente ou num hotel durante alguns dias, para que vagasse algum leito na UTI e começassem a me tratar. Enquanto isso, eu na casa de uma tia, num quarto, suava. Minha mãe trocava os lençóis toda hora. Aí eu, com os joelhos dobrados, todos os dias conversava: Jesus, me ajuda, me tira dessa. Eu quero ser seu discípulo, eu quero ser seu parceiro, eu quero contribuir nesta obra linda que o Senhor deixou para que nós dessemos continuidade, e o mundo não deu continuidade, porque se não fosse o Senhor ter vindo e morrido e remido o seu sangue na cruz do Calvário, estávamos todos mergulhados no inferno. E hoje estamos aqui por conta do Senhor. Eu comecei a ter essa concepção porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a descobrir a história de Jesus. E que Jesus salvou muita gente, ressuscitou muita gente.
Por que não eu? Eu não mereço. Na verdade, eu não tenho eu não tenho esse merecimento. Eu sou um pecador. Eu já errei demais, apesar da minha pouca idade. Mas eu quero pedir a sua clemência. Eu suplico para que o Senhor me poupe. O Senhor é capaz de ressuscitar uma pessoa morta. O Senhor é capaz de me salvar, se o Senhor quiser. Meus pais estavam achando que eu estava ficando louco, justamente porque eu me trancava no quarto e só conversava com Jesus. Meu único amigo, quem me dava ouvidos de verdade era Jesus, porque ninguém mais acreditava em mim. Eu já estava num processo de delírio na concepção das pessoas e até do médico. E passaram-se aqueles 10 dias, de 8 a 10 dias que ele pediu para que nós ficássemos esperando, e o médico não ligava. Certo dia, um médico ligou. Pediu para que nós fôssemos até o laboratório, até a clínica dele. Estava havendo uma convenção, um simpósio de médicos ingleses e franceses naquela época. Quando nós chegamos à clínica, o Dr. Alfredo Abraão me chamou e me disse assim, disse aos meus pais: olha, eu vou pedir para que vocês esperem um pouco mais. Surgiu a vaga, mas o problema não é esse. Na biópsia, na necrópsia do Raul, que surgiu um corpo estranho, um material genético, algo estranho que nós não debelamos e não conseguimos entender a sua origem. E nós não sabemos, eu estou todo arrepiado aqui conversando com vocês, nós não sabemos o que é isso. Nós temos que estudar, nós estamos num simpósio e vamos aproveitar para estudar do que se trata esse corpo estranho. Voltamos para a casa dos nossos parentes e lá aguardamos. E eu orando a Jesus. Jesus, surgiu um corpo estranho nas minhas lâminas. É estranho, efetivamente estranho. Mas surgiu e alentou o meu espírito, a minha esperança. Não dos meus pais. Eles são incrédulos, não dessa família que nos abriga aqui nesse momento. Mas a mim, eu fui invadido por uma luz muito forte e a minha fé só se reforçou e eu continuei orando. De joelhos, orando. Os dias foram passando. Até que depois de 20 dias, o Dr. Alfredo Abraão nos chamou na sua clínica. Nos chamou numa sala enorme. Haviam lá vários médicos e cientistas, inclusive estrangeiros, que faziam parte dessa convenção. O Dr. Alfredo olhou para o meu pai e disse assim: o que eu tenho para lhe dizer, para lhe relatar, eu nunca vi. Eu não sei o que aconteceu. É muito estranho o que aconteceu. A doença do seu filho, o linfoma, começou a regredir. Entrou uma célula estranha dentro das lâminas dele que começaram a devorar, a engolir as células cancerígenas. Foram devorando. Já devoraram 20%. Por isso, nós não vamos poder interná-lo. Já surgiu a vaga, mas nós não vamos poder interná-lo por conta disso. Vamos ter que avaliar e tentar descobrir o que está acontecendo. Porque não é natural, é sobrenatural o que está acontecendo. Nós voltamos
para a casa dos parentes e lá permanecemos e eu orando. Jesus, mas a minha oração era uma conversa, não era uma oração decorada. Eu conversava com Jesus como se eu estivesse conversando com você, com a minha mãe, com meu pai, com um amigo. Era uma conversa sincera, verdadeira. E lá eu, através das minhas orações, nas noites que eu passava, eu sonhava com um lugar bonito, com paraíso, com luzes, e amanhecia o dia e orava. E os dias foram passando, até que chegou um dia que o doutor resolveu nos chamar de novo. Venham para a clínica, temos aqui algumas notícias importantes. Ao chegarmos na clínica, o doutor Alfredo disse assim: olha, o que eu tenho para dizer é impactante. Vocês não vão acreditar. Esse corpo estranho que entrou nas células, que entrou na biópsia que fora feita do seu filho, já devorou 80% das células cancerígenas. Eu digo isso para você. Para você que está me vendo, que está me assistindo, que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que é materialista ao extremo. Mas o meu pai e minha mãe disseram: mas como que isso pode ter acontecido? O senhor deu alguma medicação para ele, alguma coisa? Não, eu não dei nada. Ele não tomou nenhuma gota de quimioterapia. O senhor crê em Deus? Meu pai disse: até então não tanto. Minha mãe também. E eu disse: eu creio, doutor, porque eu falo com Jesus todas as noites, porque ele é o único amigo que sobrou na minha vida. E naquele momento ele começou a me examinar e começou a olhar os meus gânglios. Grande parte tinha sumido, desaparecido. E ele disse: diante do quadro, eu não tenho a mínima condição de interná-lo, porque ele está praticamente com 20% só de células cancerígenas. E eu vou pedir para que vocês retornem daqui a uma semana para ver o que está acontecendo, porque nós vamos também revisar esses exames para constatarmos se houve algum erro técnico. Voltamos para casa da minha tia, esperamos. Em pouco menos de uma semana ele nos chamou e disse assim: meu pai, a partir de hoje, eu creio em Deus. O médico falou. E os médicos estrangeiros que aqui estão não acreditam no que está acontecendo. O câncer do Raul desapareceu. Sumiu, sem que ele tomasse uma gota de quimioterapia, sem que ele tomasse uma pílula, um remédio qualquer. O meu pai, a minha mãe e eu nos abraçamos e junto com ele e choramos. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu me curei, comecei a recuperar meus quilos, meu peso. Voltamos para minha cidade. Eu gravei um CD com algumas mensagens bíblicas, mas não era o suficiente. Eu precisava ter feito mais. Eu precisava ser um discípulo. Eu precisava entrar na obra, na missão, mas logo em seguida Deus me
durante as minhas orações, eu falava da minha profissão, e eu não sei como eu consegui uma rádio, lutando contra os tubarões do poder econômico, ganhei, venci na concorrência e consegui essa rádio. Essa rádio foi, na verdade, foi um presente, porque eu jamais imaginei isso. E ninguém acreditava. Eu comecei a dar testemunhos do meu câncer e dizer para as pessoas o seguinte: Jesus está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Os anjos do Senhor, o Espírito Santo, está muito mais presente do que você imagina. Só que o Espírito Santo, ele não entra na sua vida de qualquer jeito. Ele é um gentleman. O Espírito Santo, ele espera que você permita que ele entre na sua vida. E assim foi comigo. E assim será com você. Você que é incrédulo, você que só dá valor às coisas materiais, a casa, a carros, a festas, a roupas, tire isso da sua cabeça, porque isso vai passar. A vida é efêmera, a vida passa numa velocidade da luz. Comece a conversar com Deus. Comece a se apegar a Deus, porque existe vida. Deus é vida, Deus é amor, e Ele é capaz de te livrar de qualquer tipo de problema. Me livrou do câncer, um câncer maligno, diagnosticado por várias vezes, e vai te livrar de uma doença que de repente você tenha nesse momento. Se você está com câncer ou se está com outra doença qualquer, é só ajoelhar e conversar com Ele e se tornar amigo íntimo de Deus, de Jesus. A relação que nós temos que ter com Jesus tem que ser diária. Todo dia dobre o seu joelho e converse com Ele, porque tudo contribui para o bem. Até os problemas que você possa ter contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria muito que você seguisse, que você se orientasse por essa bússola carnal que está aqui viva, uma prova viva do poder de Deus, e mudasse os rumos da sua vida. Porque lá na frente, se você continuar cético, incrédulo, lá na frente pode te acontecer algo terrível com você ou com a sua família, e você fatalmente vai dobrar os seus joelhos, mas poderá ser tarde. Dobrar os joelhos no leito de uma cama de hospital poderá ser tarde. Dobrar os joelhos diante de um ente querido que você ama poderá ser tarde. Jesus é o único caminho. Eu fui curado, a minha carreira prosperou, me tornei aquilo que eu desejava. E ainda estou lutando, porque a luta não termina nunca. A luta, o demônio, ele é terrível, ele está presente em todas as coisas. É muito mais fácil você ouvir falar do mal do que do bem. As pessoas falam muito mais do mal através da fofoca, da intriga, da conversa fiada, do que do bem. É difícil alguém enaltecer uma pessoa, mas é mais fácil criticá-la. Portanto, eu gostaria de pedir a você que, através desse testemunho, você consiga sobreviver e ser um campeão e vencer todos os obstáculos, não só em relação à doença, mas seja no negócio, seja na família, enfim, você fatalmente vai ser um campeão e um vencedor. Jesus salva e Jesus te ama.